Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia de mais um bloco de capítulos de As Brumas de Avalon, a Senhora da Magia. Vocês gostaram da leitura anterior? Prometi que hoje a gente teria mais um bloco de capítulos, né? Então vamos lá. Espero que vocês estejam gostando da leitura. É uma coleção bem interessante. Eu gosto muito de romances históricos, né? Que os autores têm que pesquisar muito para escrever. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês apreciem a leitura, que vocês deixem seu comentário, que deem o like no vídeo para a gente impulsionar esse canal e mais pessoas conhecerem esse meu momento de compartilhar com vocês, tá bom? Bom, obrigada para quem está me acompanhando todos esses meses, e já faz alguns meses que eu estou publicando vídeos com leituras aqui no canal. Por enquanto eu vou manter esses 3 dias mesmo, quarta, quinta e sexta. Quem sabe mais pra frente, se o meu tempo permitir, eu consiga aumentar as leituras, né? Bom, quero agradecer a vocês as boas energias. A minha gatinha apareceu na sexta-feira à tarde. Graças a Deus ela tá bem, tava morrendo de fome. E minha sinusite tá melhorando. Então a voz ainda tá meio rouca, mas vai melhorar. Vamos começar? As Brumas de Avalon, volume 1, A Senhora da Magia, capítulo 4. Ambrósio foi enterrado ao amanhecer. Igraine, ao lado de um gorló ainda irritado e calado, acompanhou as cerimônias com estranha indiferença. Durante 4 anos esforçara-se por aceitar a religião seguida pelo marido. Agora sabia que, embora lhe demonstrasse um respeito cortês para não irritá-lo, pois na verdade desde cedo aprendera que todos os deuses eram um só e que jamais devia zombar do nome pelo qual os outros os adoravam, não tentaria mais ser devota como ele. A esposa devia seguir os deuses do marido, e ela manteria todas as aparências nesse sentido, mas jamais voltaria a temer que o Deus dele, que tudo vê e tudo vinga, tivesse poder sobre ela. Viu Uther durante as cerimônias. Parecia abatido, cansado, de olhos vermelhos, como se também tivesse jejuado e ficado sem dormir. Sem saber por quê, comoveu-se com isso. Pobre homem, sem ninguém que se preocupasse com ele. Caso jejuasse, que lhe dissesse que aquilo era um absurdo, que os mortos não permanecem junto aos vivos para ver como se comportam, e não têm inveja do que bebem e comem. Apostaria que o rei Uriens não praticara essa tolice. Parecia bem alimentado e descansado. E de repente, Igraine desejou ser velha e prudente como sua mulher, que podia falar com ele e dizer-lhe o que devia fazer quanto a tais questões. Depois do enterro, Gorló levou Igraine de volta para a casa onde estavam hospedados, e ali tomou em sua companhia uma refeição. Mas como ainda estava calado e de mau humor, logo depois pediu licença para sair. Devo comparecer ao conselho, informou. Lot e Uther estarão em guerra, e de certo modo devo ajudá-los a se lembrar do que desejava Ambrósio. Sinto deixá-la sozinha aqui, mas mandarei alguém para acompanhá-lo num passeio pela cidade se quiser. Deu-lhe uma moeda e recomendou-lhe que comprasse um presente para ela no mercado, se assim desejasse, e disse-lhe ainda que o homem que lhe faria companhia carregaria uma bolsa, para o caso de desejar especiarias e outras coisas para a casa da Cornualha. Não há razão para vir tão longe sem levarmos algumas coisas de que você precisa. Não sou pobre, e você, sem me consultar, pode comprar o que precisa para manter a casa. Lembre-se de que confio em você, Igraine, recomendou ele, tomando-lhe o rosto nas mãos e beijando-a.
Embora Gorló nada dissesse, Igraine sabia ser essa sua maneira desajeitada de desculpar-se de suas suspeitas e do tapa irritado. Seu coração encheu-se de ternura e ela retribuiu-lhe o beijo com um sentimento sincero. Era emocionante caminhar pelo grande mercado de Londinium. Por mais suja e mal cheirosa que a cidade fosse, ela parecia-se com 4 ou 5 feiras da época da colheita reunidas numa só. O estandarte de Gorló, carregado por seu escudeiro, evitava que Igraine levasse muitos empurrões e encontrões. Ainda assim, era um pouco atemorizador caminhar pela enorme praça do mercado, onde centenas de vendedores apregoavam suas mercadorias. Tudo o que via parecia-lhe novo e bonito. Havia algumas coisas que ela queria adquirir, mas resolveu percorrer todo o mercado antes de iniciar suas compras. Mais tarde, comprou especiarias, um corte de lã fina das ilhas, muito mais fina que a das ovelhas da Cornualha. Gorló precisava de um manto novo. Começaria a tecê-lo tão logo retornassem a Tintagel. Comprou também pequenos novelos de seda de cor. Sentia um prazer tecer com cores tão brilhantes e um repouso para os dedos, depois da aspereza da lã e do linho. E ensinaria também a Morgause. E já era tempo de, no próximo ano, Morgana começar a fiar. Se tivesse de dar a Gorló um outro filho, nessa época, estaria pesada e deselegante, e poderia ficar sentada para ensinar a filha. 4 anos era certamente uma idade boa para começar a aprender como manejar o tear e a torcer o fio, embora o produto não servisse para muita coisa, além de amarrar as trouxas de pano a ser tingido. Comprou ainda fitas coloridas que ficariam bonitas nas roupas de festa de Morgana, e que depois, quando ela crescesse, poderiam ser retiradas das roupas que não lhe servissem e costuradas na gola e nas mangas de outras, novas. Agora que ela já era bastante grande para não sujar as vestes, devia trajar-se como convinha à filha do duque da Cornualha. O mercado fazia excelentes negócios. Viu de longe a mulher do rei Urins e outras damas bem vestidas, e imaginou que naquela manhã todos os homens casados do conselho tinham mandado suas mulheres fazer compras no mercado de Londinium, enquanto discutiam animadamente. Igraine comprou fivelas de prata para seus sapatos, embora tivesse certeza de que poderia tê-las comprado da mesma qualidade na Cornualha, simplesmente porque parecia bonito usar fivelas vindas de Londinium. Quando, porém, o homem quis vender-lhe um broche de prata trabalhado em volta de uma pedra de âmbar, ela recusou espantada com o preço pedido. Estava com muita sede e, embora o espetáculo de homens vendendo cidra e tortas quentes fosse tentador, parecia-lhe inconveniente sentar-se e comer no mercado aberto como um cão. Comunicou ao escudeiro que desejava voltar para casa, e lá chegando, então, tomaria um pouco de cerveja com queijo. Como o homem parecia triste, deu-lhe uma das moedinhas que haviam restado de suas compras, dizendo-lhe que comprasse um jarro de cidra ou cerveja se quisesse. Ao chegar em casa, estava cansada e sentou-se, distraída olhando as compras. Gostaria de começar a tecer logo o manto, mas preferiu esperar até estar de volta ao seu pequeno tear. Poderia fiar, mas a tarefa lhe pareceu demasiado monótona. Por isso, ficou sentada, examinando tudo até que Gorló chegou, parecendo cansado. Ele procurou interessar-se pelo que Igraine comprara, elogiando sua economia, mas era patente que seu pensamento estava voltado para outras coisas, embora admirasse as fitas para as roupas de Morgana e concordasse plenamente com a compra das fivelas de prata. Você também precisa de um pente de prata e talvez de um espelho novo,
Seu velho espelho de bronze está arranhado. Pode dá-lo para Morgause, que já está crescida. Amanhã escolherá um se quiser. Haverá outra reunião do conselho? Receio que sim. E provavelmente outra e mais outra, até que possamos convencer Lot e todos a fazer a vontade de Ambrósio e aceitarem Uther como grande rei, resmungou Gorló. Burros teimosos todos eles. Seria melhor que Ambrósio tivesse deixado um filho a quem pudéssemos agora jurar fidelidade como grande rei e escolher um duque para comandar a guerra. Não haveria hesitação nesse caso. Seria Uther e até mesmo Lot sabe disso. Mas Lot tem a ambição desmensurada de ser o grande rei, e só compreende que seria bom usar uma coroa e contar com o juramento de todos nós. E há homens no norte que preferem um nortista, e por isso apoiam Lot. E na verdade, creio que se Uther afinal for o escolhido, todos os reis do norte, com exceção talvez de Úrins, voltarão para suas terras sem prestar qualquer juramento. Mas nem mesmo para conservar o apoio dos reis do norte eu juraria fidelidade a Lot. Confio tanto nele que poderia dar-lhe um pontapé no traseiro num dia de chuva. E encolheu os ombros. São palavras grosseiras para ouvidos femininos, Igraine. Dê-me um pouco de pão e carne fria, por favor. Não dormi a noite passada. Estou cansado como se tivesse passado todos esses dias em campanha. Discutir é trabalho exaustivo. Igraine ia dizer-lhe que achava a discussão interessante, mas deu de ombros e deixou o assunto de lado. Não se rebaixaria a tentar arrancar-lhe informações como se fosse uma criança implorando que lhe contassem histórias na hora de dormir. Se tivesse de tomar conhecimento do que acontecia pelas palavras dos homens no mercado, que assim fosse. Naquela noite, ele estaria cansado, desejando apenas dormir. Ficou deitada ao seu lado, acordada até muito tarde, e surpreendeu-se pensando em Uther. Como se sentiria sabendo-se o escolhido de Ambrósio para grande rei e tendo a certeza de que teria de fazer respeitar essa escolha, ainda que fosse a ponta de espada. Agitou-se, impaciente, pensando se Merlin não a teria realmente enfeitiçado para que não pudesse deixar de pensar em Uther. Por fim adormeceu, e no sono viu-se de pé no pomar onde conversara com ele, onde ela lhe secara as lágrimas com seu véu. No sonho, ele segurava a ponta de seu véu e, puxando-a para junto de si, beijava-a na boca. Havia no beijo uma doçura que não sentira nunca em todos os anos com Gorló, e deixando-se dominar por esse beijo, todo o seu corpo amoleceu. Olhou os olhos azuis de Uther e pensou no sonho. Sempre fui uma criança, e só neste momento é que sei o que é ser mulher. Revelou então. Eu não sabia o que era o amor. Uther puxou-a mais para si, deitou-se sobre ela, e Igraine, sentindo aquele calor e doçura espalharem-se por todo o seu corpo, voltou novamente para ele os lábios e acordou, com um estremecimento de surpresa, para constatar que Gorló, dormindo, a tomara nos braços. A sensação do sonho estava ainda em todo o seu corpo, por isso ela colocou os braços em volta do pescoço do marido, numa aceitação sonolenta. Mas logo se impacientou, esperando que ele terminasse e recaísse num sono profundo e marcado de leves gemidos. Ficou acordada, tremendo até o amanhecer, a se perguntar o que estava acontecendo com ela. O conselho esteve reunido durante toda a semana e todas as noites Gorló voltava pálido e irritado, cansado de falar. Certa noite explodiu. Ficamos sentados aqui falando enquanto em nossas praias os saxões podem estar se preparando para nos fazer a guerra. Não compreendem esses idiotas que nossa segurança depende da manutenção pelas tropas do tratado do litoral saxônico e que elas só seguirão Uther ou um dos seus próprios homens?
Terá Lote tanta raiva de Uther que prefere seguir um chefe pintado que serve ao deus cavalo? Até mesmo os prazeres do mercado haviam diminuído. Durante parte da semana choveu, e Igraine, que na segunda visita comprara algumas agulhas, ficou consertando as roupas de Gorló e as suas, desejando ter o seu tear para fazer tecidos bonitos. Tomou parte dos panos que comprara e começou a aprontar algumas toalhas, costurando-lhes a bainha e desfiando-as para depois colocar-lhes uma barra com fios coloridos. Na segunda semana suas regras vieram, e ela sentiu-se desanimada e traída. Afinal de contas, Gorló não lhe fizera o filho que desejava. Ainda não tinha 20 anos, não podia ter ficado estéril. Lembrou-se de uma velha história que lera sobre uma mulher casada com um marido idoso que não teve filhos até que uma noite saiu furtivamente e deitou-se com um pastor no campo. No final, o velho ficou muito satisfeito com o belo menino sadio. Se estava estéril, pensou Igraine ressentida, era muito mais provável que a culpa fosse de Gorló. Ele é que era velho, o sangue enfraquecido por anos de guerras e campanhas. Pensou então no sonho, sentindo-se culpada e espantada. Merlin e Viviane haviam previsto. Teria um filho do grande rei, que unificaria o país, acabando com a luta. O próprio Gorló comentava que se Ambrósio tivesse deixado um filho, não seria necessária toda essa discussão. Se Uther fosse escolhido grande rei, precisaria realmente ter um filho sem demora. E eu sou jovem e sadia. Se fosse sua rainha, poderia dar-lhe um filho. Ao voltar novamente a este ponto, chorou com um súbito desespero, sentindo-se encurralada. Estou casada com um velho e minha vida acabou aos 19 anos. Seria melhor que eu já fosse uma anciã, muito velha, sem me preocupar mais em estar viva ou morta, que só servisse para ficar sentada junto ao fogo pensando no céu. Foi então para a cama e disse a Gorló que estava doente. Um dia, naquela semana, Merlin foi visitá-la enquanto Gorló estava no conselho. Teve vontade de gritar-lhe sua raiva e infelicidade. Ele começara tudo aquilo. Ela vivia contente e resignada com sua sorte até que Merlin a fora despertar e arrancar de sua tranquilidade. Mas era impossível falar com aspereza com Merlin da Bretanha, pai ou não. Gorló me disse que você está doente, Igraine. Posso fazer alguma coisa com minhas artes curativas? Olhou para ele em desespero. Só se me puder tornar jovem. Sinto-me tão velha, pai, tão velha. Ele acariciou seus brilhantes cachos cor de cobre. Não vejo fios brancos em sua cabeça, nem rugas em seu rosto, minha filha. Mas minha vida acabou. Sou uma velha, esposa de um velho. Calma, calma, tranquilizou-a ele. Você está cansada e doente. Vai melhorar quando a lua mudar, sem dúvida. É melhor assim, Igraine, continuou olhando-a fixamente, e ela, de súbito, sentiu que seus pensamentos haviam sido lidos. Era como se ele tivesse falado direto à sua mente, repetindo o que lhe dissera em Tintagel. Você não terá nenhum filho de Gorló. Sinto-me encurralada, queixou-se Igraine, que baixou a cabeça para chorar, calando-se. Merlin afagou-lhe os cabelos despenteados. O sono é o melhor remédio para sua doença agora, Igraine, e os sonhos são o verdadeiro remédio para aquilo que a faz adoecer. Eu, que sou o senhor dos sonhos, vou mandar-lhe um que a curará. Estendeu as mãos sobre ela numa bênção e saiu. Igraine conjeturou se alguma coisa havia sido feita, ou se havia em tudo aquilo a magia de Viviane. Talvez
Afinal de contas, ela tivesse concebido o filho de Gorló e o tivesse perdido. Tais coisas aconteciam. Não podia conceber Merlin mandando colocar ervas ou plantas medicinais em sua cerveja, mas talvez, com o poder que tinha, isso fosse possível através de magia e encantamento. Em seguida, pensou também que talvez fosse melhor assim. Gorló era velho. Ela havia visto a sombra de sua morte. Haveria de querer criar sozinha um filho dele? Quando Gorló voltou para casa naquela noite, ela teve a impressão de vislumbrar mais uma vez atrás dele a sombra do duplo temido, a morte que espreitava. O corte de espada sobre o olho, a expressão de dor e desespero. E afastou dele o rosto, sentindo, quando Gorló tocou, que era abraçada por um homem morto, por um cadáver. Vamos, minha querida, não deve ficar tão desanimada, disse-lhe o marido, procurando tranquilizá-la, sentado na cama ao seu lado. Sei que está doente e amargurada. Deve estar com saudade de sua casa e de sua filha, mas falta pouco tempo agora. Tenho notícias. Ouça o que vou lhe dizer. O conselho está mais próximo de uma decisão? Talvez, respondeu Gorló. Você notou uma agitação nas ruas essa tarde? Bem, Lot de Orkney e os reis do norte já partiram. Já compreenderam que não escolheremos Lot para ser o grande rei enquanto o sol e a lua não nascerem juntos no ocidente, de modo que se foram, deixando que nós outros façamos o que sabemos que Ambrósio desejava. Se eu fosse Uther, e disse-lhe isso, não andaria sozinho à noite. Lot partiu com um ar de cachorro a quem cortaram o rabo, e não o julgo capaz de curar seu orgulho ferido mandando alguém com um punhal atrás de Uther. Você acha realmente que Lot tentará matar Uther? Murmurou ela. Bem, ele não poderia enfrentar Uther numa luta pessoal. Um punhal pelas costas seria mais ao estilo de Lot. Sinto-me satisfeito por ele não ser um dos nossos, embora me sentisse mais tranquilo se Lot tivesse jurado manter a paz. Ele não ousaria faltar a um juramento feito sobre alguma relíquia sagrada, mas mesmo assim eu o vigiaria. Quando se deitaram, ele quis enlaçá-la, mas Igraine sacudiu a cabeça e empurrou-o. Um dia ainda, pediu enquanto Gorló, suspirando, afastou-se e adormeceu quase imediatamente. Igraine ficou pensando que não lhe seria possível mantê-lo à distância por muito tempo mais. Não obstante, estava dominada pelo mesmo horror, agora que vira novamente a morte pairando sobre ele. Disse a si mesma que, não importando o que acontecesse, devia continuar sendo uma esposa cumpridora de seus deveres, pois ele era um homem honrado e bom. E isso lhe trouxe à lembrança o aposento onde Viviane e Merlin havia destruído a sua paz e segurança. As lágrimas brotaram em seus olhos e ela tentou sufocar os soluços para não despertar Gorló. Merlin prometera-lhe um sonho para curar-lhe o sofrimento, e, no entanto, tudo tinha começado com um sonho. Tinha medo de dormir, pois outro sonho poderia demolir a pouca paz que conseguira. Sabia que, se consentisse, isso acabaria com a sua vida, reduzindo a ruínas a palavra empenhada. E, embora não fosse cristã, ouvira bastante de suas pregações para saber que, no entender deles, cometera um pecado grave. Se Gorló estivesse morto, Igraine susteve a respiração, num espasmo de terror. Pela primeira vez havia permitido que tal pensamento tomasse forma. Como podia desejar a morte dele, seu marido, o pai de sua filha? Como podia saber se, mesmo sem Gorló entre eles, Uther haveria de querê-la? Como podia deitar-se ao lado de um homem, desejando o outro?
Viviane falou como se tais coisas acontecessem com frequência. Seria simplesmente infantil e ingênua por não saber? Não dormirei para não sonhar. Se continuasse a mexer-se daquela maneira, pensou Igraine, Gorló acordaria. Se chorasse, ele haveria de querer saber por quê. E o que poderia dizer-lhe? Silenciosamente levantou-se, enrolou o longo manto sobre o corpo nu e foi sentar-se junto ao fogo agonizante. Por quê? Ficou pensando. Haveria Merlin da Bretanha, sacerdote druida, conselheiro de reis, mensageiro dos deuses, de intrometer-se desse modo na vida de uma jovem mulher. E o que estava um sacerdote druida fazendo como conselheiro do rei numa corte supostamente cristã? E se considero Merlin tão sábio, por que não me disponho a fazer sua vontade? Depois de muito tempo, sentiu os olhos cansados de contemplar o fogo que morria, e ficou na dúvida se devia voltar para a cama e deitar-se ao lado de Gorló, ou levantar-se e caminhar para não dormir e não correr o risco de ter o sonho prometido por Merlin. Levantou-se e caminhou silenciosamente até a porta da casa. Em seu estado de espírito, não se surpreendeu muito ao constatar que seu corpo ainda continuava sentado, envolto no manto, frente ao fogo, e nem se deu ao trabalho de desaferrolhar a porta do quarto ou a grande porta de entrada da casa, atravessando-as como um fantasma. Lá fora, o pátio da casa do amigo de Gorló desaparecera. Havia ali uma grande planície, com um anel de pedras formando um grande círculo, que a luz do amanhecer mal clareava. Não, aquela luz não era o sol. Era de um grande incêndio no oeste que deixava todo o céu em fogo. A oeste, onde ficavam as terras perdidas de Lyonesse e Is, mais a grande ilha de Atlas Alamésios, a Atlântida, o esquecido reino do mar. Ali, realmente, ocorrera o grande incêndio em que a montanha explodira, e numa única noite, 100.000 homens, mulheres e crianças haviam perecido. Mas os sacerdotes sabiam, disse uma voz ao seu lado. Nos últimos 100 anos, eles vêm construindo o templo da estrela aqui nas planícies, para não perderem a conta da passagem das estações ou dos eclipses da lua e do sol. O povo daqui ignora essas coisas, mas sabe que somos sábios, sacerdotes e sacerdotisas de além-mar, e construirão para nós, como fizeram antes. Igraine olhou sem surpresa para a figura vestida de azul ao seu lado, e embora seu rosto fosse muito diferente, e ele usasse um toucado estranho, coroado de serpentes e tivesse serpentes douradas nos braços, como braceletes, seus olhos eram os de Uther Pendragon. O vento tornou-se mais frio sobre o altiplano, onde o anel de pedras esperava o sol, que surgia sobre a pedra base. Com os olhos de seu corpo vivo, Igraine jamais contemplara o templo do sol em Salisbury, pois os druidas não se aproximavam dele. Quem, indagavam, poderia adorar o grande Deus que estão por trás dos deuses de um templo construído por mãos humanas? Por isso, realizavam seus ritos nos bosques plantados pelas mãos dos deuses. Quando menina, porém, Viviane falara-lhe sobre o templo, calculado de maneira precisa por artes hoje desaparecidas, de modo que, mesmo sem se saber os segredos dos sacerdotes, podia-se dizer quando ocorreriam os eclipses e traçar os movimentos das estrelas e estações. Igraine sabia que Uther, ao seu lado, seria realmente Uther aquele homem alto, vestido com paramentos de um sacerdócio desaparecido há séculos numa terra hoje lendária? Estava olhando para o oeste, para o céu em chamas. Então, finalmente aconteceu como nos disseram, continuou ele, envolvendo seus ombros com o braço.
Eu nunca acreditei realmente até este momento, Morgan. Por um momento, Igraine, esposa de Gorló, perguntou-se por que esse homem a chamaria pelo nome de sua filha, mas no mesmo instante em que a pergunta se formou em seu pensamento, soube que Morgan não era um nome, mas o título de uma sacerdotisa, significando apenas mulher vinda do mar, numa religião que até mesmo Merlin da Bretanha teria considerado lenda e a sombra de uma lenda. Ouviu-se dizer sem vontade: também eu julguei impossível que Lyonesse, Antaha e Ruta caíssem e desaparecessem como se jamais tivessem existido. Acredita ser verdade que os deuses estão castigando a terra da Atlântida pelos seus pecados? Não acredito ser assim que os deuses agem, respondeu o homem ao seu lado. A terra treme no grande oceano, além do oceano que conhecemos. E embora o povo da Atlântida falasse de terras perdidas de Mu e Ri-Brasil, ainda assim sei que no oceano maior, além do sol poente, a terra treme, e ilhas aparecem e desaparecem. Mesmo onde o povo nada sabia do pecado ou do mal, mas vivia como os inocentes antes que os deuses nos dessem o conhecimento para escolher entre o bem e o mal. E se os deuses da terra lançam a vingança contra os inocentes e os pecadores, sem distinção, então essa destruição não pode ser castigo dos pecados, mas algo da própria natureza. Não sei se há uma finalidade nessa destruição, ou se a terra ainda não se consolidou em sua forma final, assim como nós, homens e mulheres, ainda não somos perfeitos. Talvez a terra também lute para elevar sua alma e aperfeiçoar-se. Não sei, Morgan. Tais coisas são assuntos para os mais altos iniciados. Sei apenas que violamos os segredos dos templos, o que tínhamos jurado não fazer, e, portanto, somos perjuros. Mas os sacerdotes pediram-nos que o fizéssemos, argumentou ela tremendo. Nenhum sacerdote pode absolver-nos por quebrar essa jura, pois a palavra dada aos deuses ressoa através dos tempos. E sofreremos com isso. Não era correto que todo o conhecimento de nossos templos se perdesse sob o mar. Por isso fomos mandados para salvá-lo, sabendo perfeitamente que sofreríamos, vida por vida, pela quebra do juramento. Tinha de ser minha irmã. Por que seremos punidos além desta vida pelo que nos mandaram fazer? Os sacerdotes concordaram que sofrêssemos por obedecer-lhes? Não. Mas lembre-se do juramento que fizemos. Juramos num templo, hoje perdido sob o mar, onde o grande Orion não governará mais. Juramos partilhar a sorte daquele que roubou o fogo do céu para que o homem não vivesse nas trevas. Foi grande o bem que adveio desse dom do fogo, mas também grande foi o mal, pois o homem aprendeu a usá-lo indevidamente, com perversidade. E assim, aquele que roubou o fogo, embora seu nome seja reverenciado em todos os templos por trazer a luz à humanidade, sofre tormentos sem fim onde está acorrentado, com um abutre a roer-lhe eternamente o coração. Essas coisas são mistérios, que o homem possa obedecer cegamente aos sacerdotes e às leis que fazem, e viver em ignorância, ou possa desobedecer intencionalmente, seguindo o portador da luz e suportar os sofrimentos da roda do renascimento. E veja, apontou para o alto, onde a figura do maior que os deuses pairava, tendo na cintura as 3 estrelas da pureza, da retidão e da escolha. Ele ainda permanece lá, embora seu templo tenha desaparecido. E veja ali, a roda gira através de seu caminho agitado, embora a terra lá embaixo possa contorcer-se em tormentos e lançar as cidades, os templos e a humanidade na morte pelo fogo. E construímos aqui um novo templo, para que a sua sabedoria nunca tenha de morrer. O homem que interiormente ela sabia ser Uther abraçou-a,
e Igraine sentiu que chorava. Ele levantou-lhe o rosto e beijou-a, e ela sentiu nos lábios o sal das lágrimas dele. O homem disse: Não posso lamentá-lo. Eles nos dizem, no templo, que a verdadeira alegria só é encontrada na liberdade em relação à roda, que é a morte e o renascimento, que devemos desprezar as alegrias e sofrimentos terrenos e ansiar apenas pela paz da presença do Eterno. Mas eu amo esta vida na terra, Morgan, e amo você com um amor mais forte do que a morte, e se o pecado é o preço de nossa união, vida após vida através das cidades, então pecarei alegremente e sem lamentar, pois isso me leva de volta a você, minha amada. Nunca em toda a sua vida Igraine conhecera um beijo assim, apaixonado. E ao mesmo tempo parecia-lhe que alguma essência, além do simples desejo, os mantinha unidos um ao outro. Naquele momento, as lembranças do lugar onde conhecera aquele homem a inundaram. Dos imensos pilares de mármore e das escadas douradas do grande templo de Órion e da cidade da serpente abaixo, com a avenida das esfinges, animais com corpo de leão e rosto de mulher, que levavam a grande estrada para o templo. Ali estavam, numa planície deserta com um anel de pedras rústicas e um incêndio no oeste, que era a luz moribunda da terra de seu nascimento, onde haviam sido unidos no fogo sagrado para não se separarem enquanto vivessem. E agora haviam feito aquilo que os uniria para além da morte também. Amo esta terra, disse ele com violência outra vez. Aqui estamos, onde os templos são feitos de pedra bruta, e não de prata e ouro ou oricalco. Mas amo esta terra e voluntariamente dou minha vida para mantê-la segura. Esta terra fria, onde o sol jamais brilha. E ela estremeceu sob o manto dele. Igraine, porém, fez com que o homem se voltasse, dando as costas às chamas agonizantes da Atlântida. Olhe para o leste, sugeriu ela, pois sempre que a luz morre no oeste, há promessa de renascimento no leste. E ficaram abraçados, enquanto o sol resplendia, surgindo de trás do olho da grande pedra. Esse é realmente o grande ciclo da vida e da morte, continuou o homem, e enquanto falava, apertava-a contra o seu corpo. Virá um dia em que as pessoas esquecerão, e isso será apenas um círculo de pedras. Mas eu lembrarei e voltarei para você, amada. Juro. Nesse momento, ela ouviu a voz de Merlin dizendo sombriamente: Cuidado com aquilo que deseja, pois certamente lhe será concedido. E silêncio. Igraine viu-se nua, enrolada apenas em seu manto, encolhida ante as últimas cinzas frias do fogo, em seu quarto, na casa onde estava hospedada, enquanto Gorló ressonava suavemente na cama. Tremendo, embrulhou-se cuidadosamente e arrastou-se enregelada até os ossos de volta para a cama, em busca do que sobrara nela de calor. Morgana. Teria dado à sua filha aquele nome por ser realmente um nome seu de outros tempos? Teria sido apenas um sonho estranho mandado por Merlin para convencê-la de que outrora conhecera Uther Pendragon em alguma vida anterior? Mas aquilo não fora um sonho. Os sonhos são estranhos, confusos, um mundo onde tudo é tolice e ilusão. Sabia que de alguma forma estivera na terra da verdade, para onde a alma vai quando o corpo está em outro lugar, e de certo modo trouxera de volta não um sonho, mas uma recordação. Uma coisa, pelo menos, tornava-se clara. Se ela e Uther se haviam conhecido e amado no passado, estava explicado o motivo da tremenda sensação de familiaridade com ele, porque não lhe parecia um estranho, porque nem mesmo suas maneiras desajeitadas lhe pareciam ofensivas, mas simplesmente parte da pessoa que ele era e sempre fora.
Lembrou-se da ternura com que lhe secara as lágrimas com o véu, sabendo agora que havia pensado: sim, ele foi sempre assim, impulsivo, juvenil, correndo ao encontro do que desejava, sem pesar as consequências. Teriam eles realmente trazido para esta terra os segredos de uma sabedoria perdida, gerações antes, quando as terras desaparecidas haviam submergido recentemente no mar ocidental e incorrido juntos nos castigos pela quebra de um juramento? Castigos? E então, sem saber por quê, ela se lembrou de que o próprio nascimento, a vida humana, é que constituía o castigo. A vida num corpo humano em lugar da paz eterna. Seus lábios abriram-se num sorriso ao pensar: é castigo ou recompensa viver neste corpo? Pois ao recordar o súbito despertar de seu corpo nos braços do homem que era, ou seria, ou fora outrora, Uther Pendragon, sabia, como nunca soubera antes, que apesar do que diziam os padres, a vida, quer fosse nascimento ou renascimento neste corpo, era apenas uma recompensa. Enterrou-se na cama e ficou deitada, sem sono agora, olhando para a escuridão, sorrindo. Talvez Viviane e Merlin não ignorassem o que lhe estava destinado saber, que estava presa a Uther por um laço que tornava sua ligação com Gorló meramente superficial e momentânea. Faria o que eles queriam. Era parte de seu destino. Ela e o homem que era agora Uther se haviam ligado há muitas vidas ao destino desta terra, para onde vieram quando o velho templo foi sepultado. Agora, quando mais uma vez os mistérios estavam em perigo, desta vez ameaçados pelas hordas de bárbaros e selvagens do norte, eles voltavam a estar juntos. Fora-lhe concedido dar à luz um dos grandes heróis, que, ao que se dizia, voltavam à vida quando eram necessários. O rei que era, que é e que voltará outra vez para a salvação do seu povo. Até mesmo os cristãos tinham uma versão dessa história, dizendo que quando Jesus nasceu, sua mãe teve anunciações e profecias de que daria à luz um rei. Sorriu no escuro, pensando no destino que a reunia ao homem que amara muitos séculos antes. Gorló? O que ele tinha a ver com o seu destino, a não ser prepará-la para isso? Sem ele, poderia ser muito jovem para compreender o que devia lhe acontecer. Nesta vida não sou uma sacerdotisa. Mesmo assim, sei que ainda sou a filha obediente de minha sorte, como todos os homens e mulheres têm de ser. E para sacerdotes e sacerdotisas não há laços de matrimônio. Eles se dão como devem se dar, segundo a vontade dos deuses, para gerar aqueles que terão importância primordial para os destinos da humanidade. Pensou na grande constelação setentrional chamada a Roda. Os camponeses davam-lhe o nome de Carro ou Ursa Maior, girando e girando sempre no ponto mais ao norte das estrelas. Igraine sabia também que ela simbolizava, em suas idas e vindas, a roda do nascimento, morte e renascimento. E o gigante que andava pelo céu com a espada pendente no cinto, por um momento Igraine teve a impressão de ver o herói que viria, com uma grande espada na mão, a espada do conquistador. Os sacerdotes da Ilha Sagrada fariam certamente com que ele tivesse uma espada, uma arma vinda das lendas. Ao seu lado, Gorló mexeu-se e estendeu a mão para ela, que cumpriu o dever de entregar-se aos seus braços. Sua repulsa transformava-se em ternura e pena, e não teve mais receios de que ele lhe fizesse um filho indesejado. Não era esse o seu destino. Pobre homem condenado, que não tinha nenhuma participação naquele mistério.
Era um dos que só nasciam uma vez. Ou mesmo que assim não fosse, ele não se lembraria de suas outras vidas. E Igraine alegrou-se por ele ter o conforto de sua fé simples. Mais tarde, quando se levantaram, ela ouviu-se cantar. E Gorló observou-a com curiosidade. Você parece estar se sentindo bem novamente? Disse ele, e Igraine sorriu. Estou sim, nunca me senti melhor. Então o remédio de Merlin foi bom, comentou Gorló, e ela sorriu sem responder. Fim do capítulo 4. Muito bem, amigos! Igraine e Uther Pendragon estão ligados desde outras vidas, ambos sacerdotes. Que revelação, hein? Muito bem. Obrigada mais uma vez por me acompanharem até aqui. Tenham uma quinta-feira maravilhosa, um final de semana muito, muito bom e até a semana que vem. Tchau!